Onaie pergunta como elas vão e se elas podem dar uma informação. Ela fala que não entendeu e ele diz que precisa de uma informação. Ela pergunta se ele quer uma informação e ele diz que sim. E depois que ele faz ali a pergunta para ela pergunta se ele não pode ser mais específico. Ele fala que eles só disseram isso, fala que ele é novo por ali e pergunta qual o nome dela. A de vermelho diz o nome dela, mas depois que ele pergunta o nome da outra, ela fala que o nome dela não importa. Ele pergunta por que ela é tão rude e a de vermelho diz que ele que está precisando de ajuda. Ela fala que assim elas se sentem ameaçadas, mas ele fala que não está ameaçando ninguém, que só está pedindo uma informação. Ela fala que elas não gostaram dele, que essa tentativa dele de dar em cima delas não vai dar certo. Ele fala que não está dando em cima de ninguém, que só está pedindo uma informação. Ela fala que está dizendo isso porque esse tipo de coisa sempre acontece e ele pergunta de onde ela é. Ela pergunta se ele quer saber de onde ela é e em seguida fala que ele deveria estar se preocupando em achar o lugar que ele está procurando. Ele fala que se ela puder dar informação para ele, ele vai agradecer e ela fala que não sabe bem, mas que ela acha que ele está no lugar errado e que é alguns quarteirões na frente. Ele diz que tudo bem e pergunta se ele pode pegar o Instagram dela, mas ela fala que ela não tem. E como ela diz que elas estão juntas, ele fala que ele respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. Uma pede para ele esperar e já outra pergunta se esse carro é dele. Ele fala que é claro que o carro é dele e que ela está vendo ele ali dentro. Ela fala que pode ser alugado e ele pergunta se isso é uma piada. A de vermelho fala que ela não está brincando e já a outra fala que elas estão falando sério e ele diz que o carro é dele. Ele pergunta o que elas querem e a de vermelho diz que elas querem dar uma olhada. Ele fala que elas já estão olhando, mas pede para elas não colocarem a mão no carro dele. A de amarelo fala que ele pediu o Instagram delas. Ele fala que pediu, mas que agora não precisa mais. A de vermelho fala que só foi uma brincadeira e já a de amarelo fala que elas são mulheres e que elas precisam tomar muito cuidado quando alguém se aproxima. Ele fala que se elas precisam tomar cuidado porque assim de repente elas decidiram voltar. Ela diz que elas precisam filtrar, mas que agora é outra circunstância. Ele fala que não está entendendo e ela diz que eles estão em Houston. Ela fala que a todo momento alguém se aproxima e que só foi uma piada. Ele pergunta se foi uma piada e ela diz que sim. Ele fala que não foi engraçado pra ele e pergunta se foi uma piada e elas dizem que foi só uma brincadeira. A de vermelho fala que ela não está mentindo, ele fala que tudo bem e pergunta se ela é dali mesmo de Houston. Ele fala que tudo bem e diz que gostou da tatuagem dela. Ele fala que ele vai nessa e que precisa procurar o lugar e elas perguntam aonde ele quer chegar. E depois que mais uma vez ele fala, ela pergunta se elas podem entrar pra mostrar o lugar pra ele. Mas ele fala que não e que não deixa qualquer pessoa entrar no carro dele e em seguida diz que ele vai sair. Ele pergunta qual o nome da de amarelo e ela fala que o nome dela é Patrícia. Ele pergunta se é Patrícia e ela diz que sim. E também pergunta da de vermelho e ela fala que o nome dela é Emily. Ele fala que aquilo foi uma loucura e diz que ela não quis falar o nome pra ele. Ele fala que a de vermelho foi até legal, mas que a outra foi muito rude. Ela fala que não sabia quais as intenções dele, mas ele fala que fez uma simples pergunta. Ela fala que não tinha como ela saber se ele era do tipo estranho. E a de vermelho fala que ele chegou assim de repente. Ele fala que ele só fez uma simples pergunta e que ele disse que ele estava precisando de ajuda. Ela pede para ele dar uma olhada e fala que aquela rua é muito deserta. Ele fala que não conhece aquela vizinhança já que ele não é de Houston. Ela diz que quando for assim, talvez seja melhor ele perguntar em um posto de gasolina. Ele fala que ele sempre faz isso, mas que ele não viu nenhum problema perguntar para duas mulheres que estavam passando. Ela fala que é melhor perguntar em um posto de gasolina e que também ele pode usar o GPS. Ele fala que tudo bem e pergunta o que elas querem porque ele não quer perder o tempo dele. A de amarelo fala que elas querem ir com ele e pergunta se elas estão desperdiçando o tempo dele. Ele fala que ele acha que ele vai perder o tempo dele ali, mas a de vermelho fala que pode valer a pena. E em seguida ele pergunta se ele pode pegar nas mãos delas. Ele pergunta se elas podem dar uma volta e em seguida diz que ele gosta do que ele vê. E ele ainda fica ali um bom tempo conversando com elas, mas já nesse momento da conversa ele pede para elas darem mais uma volta.